Para finalizar, a gente vai dar uma olhada no conteúdo que a gente vai ter nessa disciplina de análise de performance IA. Então, uma das coisas que a gente usa nessa disciplina, a, a gente tem a parte de otimização dos algoritmos para execução dentro do hardware. Então, por exemplo, como a gente pode modificar as convoluções para tentar diminuir o número de parâmetros ou a eficiência das operações. Então, a gente utiliza filtros separados ou computação em relação à profundidade, ou para que a gente utiliza convoluções um por um, serve para mudar a dimensionalidade do nosso fique dentário em relação ao número de canais. A gente vai ver alguns métodos de mudança de operação dos operadores. Então, quando a gente faz um treinamento com ponto flutuante, a gente precisa utilizar a inferência com operadores quantizados, seja para ponto flutuante em 16 bits ou inteiros, e aí isso vai mudar a precisão, pode mudar a precisão do nosso modelo, mas principalmente a eficiência energética dele quando a gente precisa executar em dispositivos mais simples, realizar a inferência. Então, como a gente faz essa quantização passando de um treinamento para um certo operador e inferência para outro operador. A gente vai visualizar algumas estruturas de manipulação quando os dados são escassos, então a gente tem uma replicação de valores, como a gente pode substituir ou fazer um plano do modelo, aceitando uma certa margem de erro, para que a gente possa reduzir o número de pesos ou o impacto de cada uma dessas ativações dentro da nossa saída. Então a gente faz essa observação, faz essa análise e vê como a gente pode reduzir o nosso modelo dependendo do conjunto de ativações que a gente tem. Técnicas de redução do modelo baseado no conhecimento também. Então, a gente tem o caso do distillation, que a gente tem um modelo que é treinado numa certa base, então é um modelo grande e a gente faz a destilação desse modelo para tentar ensinar um modelo melhor que tenha uma performance equivalente ao nosso modelo inicial. Então, a ideia é que a gente tenha um modelo reduzido que seja tão bom quanto o primeiro modelo, que é maior. A gente vai ver algumas técnicas utilizadas para fazer esse processo. E a gente vai ver algumas arquiteturas voltadas para execução eficiente dentro de visão computacional. Então, por exemplo, como as convoluções elas são compostas para diminuir a complexidade das camadas, ou hierarquia das camadas, para reduzir o tempo de resposta do modelo. A gente vai olhar estruturas como SqueezeNet, MobileNet, EfficientNet e estratégias de fine-tuning. A gente viu na disciplina do Learning que o fine-tuning pode ser usado para diminuir o tempo de treinamento, reaproveitar features de outro treinamento. A gente vai olhar algumas estratégias e o impacto de cada estratégia na predição final. Então, se a gente só congela uma camada, se a gente utiliza o conjunto das camadas que tem as features de extração de características ou só as camadas lineares. Então, essas variações, a gente vai avaliar essas variações e ver o impacto de cada uma no nosso resultado. Da mesma forma, a estratégia de augmentation, a gente vai utilizar algumas estratégias e ver como isso muda a performance global. Então, que estratégia a gente utiliza, como a gente utiliza, ou quais bibliotecas são adequadas para cada uma das aplicações. E também em relação à busca de hiperparâmetros. Então, a influência de cada parâmetro dentro do nosso modelo e como a gente seta o nosso espaço de hiperparâmetros para tentar otimizar isso da melhor forma para que a gente tenha um modelo que treine da melhor forma possível e a gente consiga o melhor valor de acurácia, dado a nossa configuração definida no treino. A gente também vai ver conceitos de busca de modelos, então, além de parâmetros, a gente tem um espaço de busca de modelos para a gente tentar otimizar a composição da nossa arquitetura e como a gente faz a computação distribuída entre diferentes devices. Então, como a gente compartilha as informações, por exemplo, se a gente tem duas GPUs para fazer o treinamento distribuído e agrupar isso e agregar
essas informações durante o nosso treinamento. A gente vai ver como é o funcionamento desse treinamento particional, como as informações do modelo são distribuídas, os gradientes e como eles são acumulados no final para realizar a otimização do modelo. De algumas considerações para deployment do modelo, então, por exemplo, a gente treina geralmente utilizando Python, faz avaliação, experimentação do modelo, mas se a gente tem outro requisito de aplicação, como pegar esse modelo e passar para outra linguagem, a gente tem que fazer a conversão, serialização desse modelo, e a gente vai ver alguns exemplos disso, por exemplo, se a gente quiser executar o nosso modelo em C++, e como a gente faz o monitoramento e teste do modelo em diferentes configurações ou diferentes modelos. Então a gente vai ver algumas ferramentas e olhar algumas métricas de performance em relação ao quanto de consumo que a gente está usando, processamento da memória, da GPU e da CPU, como a gente pode otimizar essas variáveis durante o treino. A gente vai olhar também exemplos de algumas arquiteturas de execução de Deep Learning. Então, a gente tem treinamento distribuído entre diferentes máquinas, treinamentos que a gente compartilha modelos entre os dispositivos. Então, a gente vai olhar conceitos e fundamentos dessas formas de execução. Para que a execução ela funciona melhor para cada cenário, para cada aplicação. Vai ter também exemplos de execução dos modelos em dispositivos móveis. A gente vai ter algumas atividades voltadas para execução e avaliação dos modelos em mobile. E é isso. Esse é um resumo do que a gente vai ver na disciplina. Então, a gente viu agora a introdução da parte de Deep Learning e dos hardwares que a gente utiliza para a execução eficiente dos modelos de Deep Learning e AI. E ao longo da disciplina a gente vai ver otimizações voltadas para os algoritmos e como a gente melhora os modelos para tentar ter uma execução eficiente em diferentes tipos de sistema.